Olá, aluno. Vamos iniciar nossa revisão discutindo as noções de conjuntos e conjuntos numéricos, tá? Vamos lá. Conjunto, tá certo? Ela indica, tá? Coleção, reunião, o agrupamento de elementos, tá certo? Ou seja, quando se tem uma junção, tá certo? Uma reunião de elementos, nós podemos denominar de conjunto. Ou seja, vamos pegar o exemplo da sala de aula. Ou seja, quando sala de aula, ele reúne, ele compõe, tá certo? Os alunos, tá? Que são os elementos. Vocês viram à frente o que é elemento, tá? E o que é mais outro exemplo aí, conjunto dos meses do ano. Ou seja, ele une, tá? Ele reúne todos os elementos. E isso é o conjunto, tá? Agora, elemento. Elemento é a parte mais específica, tá? É a unidade, tá? É a unidade, valor específico, certo? É cada item que compõe um conjunto, tá? Aí vocês estão observando aí. Para a sala de aula, os elementos, tá? Para o conjunto de sala de aula, os elementos são os alunos, certo? Ou seja, cada item que compõe essa sala de aula. Agora, para os conjuntos dos meses do ano, os elementos são os meses, janeiro, fevereiro até dezembro. Bom, agora, pertinência. O que é pertinência? A pertinência indica, tá certo? Se aquele elemento, tá? Ele faz parte de um conjunto que eu estou analisando, tá certo? Ou seja, o conjunto que eu estou analisando aqui para este exemplo é o conjunto dos números pares, tá? E aí diz o número 2, tá certo? O número 2, ele pertence a esse conjunto, certo? Mas o 3 não, porque o 3, como nós sabemos, ele é ímpar. Então, o simbolismo de pertence ou não pertence é esse. Aqui pertence, ó, ou seja, 2 pertence ao conjunto dos números pares e 3 não pertence, tá certo, ao conjunto dos números pares. Bom, isso quer dizer a pertinência. Se pertence ou não àquele conjunto. Bom, agora como é que podemos fazer a representação dos conjuntos? Certo? O conjunto ele é indicado por letras maiúsculas, tá certo? Antes da igualdade, tá? Eu vou ter a minha letra maiúscula, eu vou ter a igualdade, tá certo? E eu vou ter as chaves, tá certo? Ou a descrição. Vocês viram mais à frente também isso, tá certo? Isso é a representação de um conjunto, tá? E os elementos eles podem ser indicados por letras minúsculas, ou por números, ou por palavras, tá certo? Que vai indicar aquele conjunto, certo? Ainda, o conjunto pode ser indicado com seus elementos representados por uma descrição, tá certo? Que é uma frase, tá? Que indica, tá certo? A identidade daquele conjunto. Ou entre chaves, tá? Aí vamos para os exemplos. O conjunto A, tá certo? Ele é formado por números de um dado, tá certo? E isso é a frase, isso é a descrição. Estou descrevendo, certo? O conjunto, tá? Estou descrevendo aqui o conjunto. Agora, se eu indicar o conjunto por elementos, tá certo? Entre chaves, eu descrevo, tá certo? Eu enumero quais são os elementos, tá? Eles devem obedecer, tá certo? Essa descrição aqui. Quais são os números? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá certo? Como vocês sabem, o dado possui 6 lados, 6 faces, certo? Agora, quando o conjunto é infinito, tá? Nós apresentamos alguns de seus elementos, 3 ou 4, e depois colocamos as reticências, tá certo? Como vocês estão observando aqui, ó. Como você está observando aqui, certo? Ou seja, basta representar 3 ou 4 elementos, tá certo? E depois, após o quarto elemento, ou terceiro, você coloca as reticências. Por quê? Porque meu conjunto é infinito. Eu sei qual elemento que se inicia. Inicia aquele conjunto. Só não sei qual que finaliza. Aí para evitar repetição, tá certo? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 16, 18, 20. Para não ficar muito extenso, basta colocar, tá certo, essas reticências, tá bom?
Agora, se o conjunto for finito, tá certo? Segue a mesma coisa. Só que tem um detalhe, certo? Eu preciso, tá, obrigatoriamente representar o meu último elemento, tá certo? Como você está observando aqui, ó, o meu último elemento desse conjunto, tá certo? É 99, tá? Ou seja, eu coloco 3 ou 4, tá certo? Aí eu coloco as reticências, que vai indicar continuidade, ó, indica continuidade, tá certo? Ou seja, há mais elementos ali e eu não preciso apresentar esses elementos, tá certo? Basta que após essa continuidade, basta que eu coloque o último elemento, tá certo? Ok? Aí o meu conjunto finaliza, tá bom? Ou seja, agora, principais classificações. Eu tenho um conjunto vazio, tá certo? Ele é indicado, tá? Por esses símbolos aqui. Zero cortado ou entre chaves. Por que isso, pessoal? Porque no meu conjunto vazio eu não possuo, tá certo? Nenhum elemento, tá? Ou seja, seja M como um dos meses do ano que começa com a letra P. Vocês são sabedores, tá certo? Que nem o mês do ano começa com a letra P. Então, o que eu faço? Eu coloco apenas os meus símbolos. Ou este ou a, certo? Ponto unitário é aquele que possui um único elemento, como o próprio nome sugere, certo? Exemplo, seja M como um dos meses do ano que possui exatamente 4 letras. Qual o mês? Mês de maio, tá certo? Bom, e basta colocar entre chaves. Agora o ponto universo, tá certo? O ponto universo aqui, pessoal, ele vai abranger vários elementos. Eu não preciso obrigatoriamente representá-los, tá? Colocá-los no meu entre chaves, tá certo? Eu não preciso representá-los, tá? A representação ela só se dá por U, certo? Basta eu representar esse meu conjunto por U, tá certo? Eu indico que esse conjunto é o universo, tá? Em um estudo sobre os meses do ano, o conjunto universo terá como elementos 12 meses do ano, tá certo? Olha esse exemplo aqui. Bom, agora, vamos trabalhar agora os conjuntos numéricos, tá certo? O primeiro conjunto a ser estudado é o conjunto dos números naturais, tá certo? Que é representado pela letra M. O que é que ele é composto? Por todos os números inteiros positivos, certo? Maiores e iguais a zero. Maiores ou iguais a zero, tá certo? Ou seja, os inteiros positivos, tá? Quando aparecer esse símbolo aqui, ó, esse asterisco, certo? Ele vai indicar aqui o zero, ele não pertencerá a esse conjunto, ao conjunto dos números naturais, tá certo? Ou seja, naturais asterisco, eu estou excluindo o zero, certo? Eu excluo o zero desse conjunto. Esse asterisco, pessoal, vai valer para todos os conjuntos, tá certo? Para os naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, tá certo? Se aparecer acima do meu conjunto, tá certo? Que eu estou analisando, tá? Vocês vão excluir o zero, bom? Agora, com os números inteiros. Composto, tá? Por todos os números inteiros positivos e negativos, tá? E também pelo zero, certo? Caso venha, tá? Ó, caso venha, tá? O asterisco, tá? Eu vou excluir o meu zero, certo? Desse conjunto, tá? Caso venha o asterisco. Bom, como não se observa aqui, basta representar o zero. Bom, o zero, os números negativos e positivos. Bom, racionais. É composto por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, certo? Números que podem ser escritos na forma de fração, com denominador não nulo, certo? Ou seja, números escritos na forma de fração, tá certo? Ou seja, um terço, tá certo? E também os números que possuem dízima periódica, tá? Um exemplo aqui, 1,333, certo? Ou 1,34, 34, 34, tá certo? Ou seja,
quando um ou mais algarismos eles possuem uma sequência, certo? Eles possuem uma certa sequência, tá? Nós podemos determinar que esse número possui uma dízima periódica, ou seja, uma fração e uma dízima periódica, tá certo? Eles vão fazer parte do conjunto dos números racionais, certo? Por que denominador não nulo? Por que a minha fração, ou seja, o meu b não pode ser nulo, certo? Se ele for nulo, meu resultado será zero, tá certo? E não existirá essa representação de fração, tá bom? Ou seja, conjunto dos números racionais igual abre, chave, tá certo? A sobre B, tá o que? A pertence ao conjunto dos números inteiros, tá certo? Que podem ser tanto positivo quanto negativo, certo? E B pertence ao conjunto dos números inteiros, excluindo o zero. Tanto A e B podem ser positivos ou negativos, tá certo? O numerador e o denominador podem ser positivos ou negativos. Bom? Agora, irracionais. É composto por todos os números que não possuem, tá certo? Números que não possuem representação na forma de fração, tá certo? Ou seja, quais são esses números? As raízes, tá certo? As raízes não perfeitas, tá? Não perfeitas, tá certo? Tá? E os números que não são periódicos, tá certo? Ou seja, esse número aqui, ele é uma dízima não periódica. Por quê? É que você está observando aqui que o 1, ó, ele não se repete continuamente. Ou ele não se repete em uma sequência, tá certo? Ou seja, após esse 1 vai se repetir entre o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Aí pode ser o 4, o 3, o 6, o 5, o 2. Ou seja, não tem uma sequência lógica, tá certo? Ou seja, esse número não é uma dízima, não possui dízima periódica, tá? É a dízima não periódica, melhor dizendo. O número π, tá certo? Você está observando aqui. Apesar desse 1 se repetir aqui, ele não se repete depois. Tá? Isso pode se repetir lá no 20º termo ou no 30º termo, tá certo? Ok? Agora, com um dos números reais, tá certo? É a reunião, tá certo? De todos os conjuntos, tá? Eu adiciono, tá certo? Eu vou pegar. Ele vai reunir desde os naturais até os irracionais, ou seja, ele vai formar o conjunto dos números reais. A exceção A. Qual é a exceção? É quando o meu número for, quando eu tiver raiz de número negativo, tá certo? Ou seja, menos raiz de 4, menos raiz de 5, tá certo? Esse será a única exceção, ou seja, ele não pertencerá, tá certo, ao conjunto dos números reais. Bom, essa é a única exceção, certo? A raiz que possui, tá certo, o número negativo. Bom? Ou seja, eu posso inserir todas essas informações, tá certo? Esses conjuntos na reta crescente, ó. A reta geométrica crescente, tá certo? Bom, agora vamos para as questões, tá certo? Enumere os elementos chaves dos seguintes conjuntos, como vocês estão observando aí, tá bom? Ou seja, o item aí quer saber os múltiplos de 6, tá? Ou seja, o que são os múltiplos? São os resultados, tá certo? Os números que eles foram resultado, tá? Eles foram produzidos a partir de multiplicação, tá certo? Ou seja, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Tá certo? Ou seja, quais são esses números? O 0, tá certo? O 0, o 6, o 12, 18, 24, 36, tá certo? 30, 36, tá? Ou seja, são os resultados, tá certo? Como vocês estão observando aqui, dos produtos, tá certo? 2 vezes 3, 6. 3 vezes, 6 vezes 0, 0, tá? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Ou seja, são os resultados, tá certo? Os múltiplos são os resultados, tá bom? Agora, os divisores são aqueles números que vão dividir o 6, tá certo? São os números que vão dividir o 6. Ou seja, o 1, o 2, o 3 e o 6. Eles devem ser menores, tá?
seja, são os números menores que 6 e que podem dividi-los, tá certo? Que podem dividir esses 6, tá bom? E o C, tá certo? É o conjunto dos números primos menores que 20. Ou seja, que é número primo, pessoal. Que é número primo, tá certo? Número primo, olha só, número primo, tá certo? É um número que pode ser dividido por 1 e por ele ao mesmo tempo, tá certo? Por exemplo, 3, ele é divisível, tá certo? Por 1 e por 3, certo? Por 5, por 1 e por 5, tá certo? Não sei quais são esses números. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, tá bom? Vamos para a segunda. A segunda vocês estão observando aí, tá certo? Vamos lá. Vamos desenvolver aqui, primeiramente, tá certo? Uma reta, tá certo? Uma retazinha, tá? Tá aqui abaixo aqui para que vocês... Só um instante aqui. Certo? A minha reta está em E, tá bom? Ou seja, quais são, certo? Quais são os que eu estou analisando? Menos raiz de 3 e mais raiz de 5, tá certo? Ou seja, que é 0, tá certo? 0. Aqui, mais raiz de 5, tá? Menos, certo? Menos raiz de 3, tá? Menos raiz de 3, certo? Ele quer saber quantos números naturais existem, certo? Quantos números naturais existem e quantos números inteiros, certo? O que nós aprendemos sobre números naturais, certo? Números naturais, tá? São os inteiros positivos, tá certo? Números naturais são os inteiros positivos, tá? São os inteiros positivos, tá certo? Ou seja, quantos números naturais nós observamos aqui entre menos raiz de 3 e 5? Quais são os números positivos aqui? O 0, tá certo? O 0, tá? Deixa eu dar clareada aqui. O 0, o 1 e o 2, tá bom? Ou seja, quantos números naturais existem? Existem 3. O 0, o 1 e o 2, tá bom? Agora, entre esses dois números que vocês estão observando aí no slide, certo? Agora, números inteiros. Os inteiros, tá certo? São os positivos e negativos, ou seja, 4. Menos 1, 0, 1 e 2, tá? Agora, certo? Agora, quantos números racionais existem? Quantos números irracionais? Os racionais, tá certo? São as frações, tá? E aqueles números que possuem dízimo periódico. E os irracionais são aqueles números que não possuem representação na forma de fração, tá certo? E números que não possuem, tá certo? Dízimo não periódico, tá? Certo? Lembre-se do número de π, tá? As raízes que possuem números não exatos, tá certo? Não exatos não. Raízes que não são perfeitas, tá certo? Ou seja, essas duas raízes aí são raízes de números não perfeitos, tá certo? Ou seja, eu não vou ter um resultado inteiro, tá certo? Eu não vou ter um resultado inteiro, ou seja, raiz de 4. Raiz de 4 é 2, é um número inteiro. Raiz de 9, 3, tá certo? Menos raiz de 3, tá? Menos raiz de 3 é menos 1,73, tá certo? E a raiz de 5 positiva é 2,23, tá? Ou seja, se você observar isso, tá certo? Já nas raízes, tá certo? Eu não vou possuir número inteiro, tá certo? Ou seja, eu vou ter um dízimo não periódico, tá certo? Tá? Ou seja, entre eles existirão, tá certo? Infinitos números racionais e infinitos números irracionais, tá certo? Por quê? Eu posso ter o número
menos 0,9299395,6, certo? Ou seja, eu não vou possuir números inteiros aí nessas dízimas, tá? Não possui números inteiros, tá certo? Ok? Então eu posso considerar, tá certo? Eu posso considerar aqui esses números aí racionais, tanto racionais quanto irracionais, são infinitos, tá certo? E por fim, a terceira questão: utilizar os símbolos pertencem ou não pertencem relacionando os elementos com os conjuntos A e B. Primeiro passo, vocês observar, tá certo? Quais são os conjuntos que eu estou trabalhando, tá? Ou seja, conjunto A e B. Conjunto A composto por vogais, tá certo? E o conjunto B composto por as primeiras consoantes, tá certo? Do alfabeto, certo? Ou seja, o que vocês estão observando aqui nas alternativas? Eu estou percebendo aqui, tá certo? Vocês estão percebendo, tá? Que são relações, tá certo? Ou seja, A e A, G e B, D e A, D e B, tá certo? Para observar isso, vocês primeiro precisam analisar, tá certo? Observar os elementos, tá? Os conjuntos dos elementos, tá certo? Ou seja, vamos lá. A e A. A pertence ao conjunto A? Sim. Ó, eu tenho, tá certo? Ó. Eu tenho o meu. Esse elemento pertence ao conjunto A, tá bom? G e B. G, ó, ele pertence ao conjunto B. D e A. D pertence a B, ó. D pertence a B, como vocês estão observando aqui, ó. Ou seja, ele não pertence a A. I e B. I pertence ao conjunto A. E I pertence ao conjunto A, tá certo? Ou seja, I pertence ao conjunto A, tá certo? Ou seja, ele não pertence ao conjunto B, certo? C e A. C pertence a B, ó. C pertence a B. Então ele não pertence a A. E o F, tá certo? B pertence a B. Como você está observando aqui, certo? O elemento B pertence ao conjunto B. Bom? E dando continuidade à nossa revisão, tá certo? Vamos discutir as operações com frações, tá? Ou seja, nós podemos observar no cotidiano, tá certo? Vários exemplos de frações, como por exemplo, meia hora, meio-dia, quando nós nos reunimos, tá certo? Para dividir uma pizza com os amigos, tá bom? E isso são os exemplos de frações que nós observamos no dia a dia, tá? Com isso, vamos passar, tá certo? Para destacar o que é frações, tá bom? Ou seja, frações, certo? São utilizadas para expressar quantidades e medidas que não podem ser indicadas por números inteiros, tá certo? O que são números inteiros? Aqueles números, certo? Que não possuem vírgula, tá certo? Ou seja, 1, 2, 3, menos 3, menos 10, tá certo? Ou seja, isso aí são números inteiros. Bom, aí vamos para os exemplos. Comi 2 seis de uma pizza, gastei um terço da quantia que recebi. Aí, como vocês estão observando, em todos esses casos, utilizamos os números fracionários. Aí, como é, tá certo, a representação de uma fração, tá? Nós observamos essa composição aqui, tá certo? Onde o numeral de cima nós representamos como numerador, tá certo? Numerador da fração. E o numeral de baixo é o denominador da fração. Ou seja, o que é que indica o numerador? Quantas partes foram tomadas. Por exemplo, vamos usar o exemplo aqui da pizza, tá? A pizza foi dividida em 4 pedaços, tá certo? Aí eu dei para um amigo meu, tá certo? Para cada um deles um pedaço, tá? Desse todo, tá certo? Ou seja,
o numerador ele representa a parte que foi tomada daquela pizza, tá certo? E o 4, o denominador, ele vai só dizer quantas partes do todo foram divididas, tá certo? Quantas partes do todo iguais, tá certo? O inteiro foi dividido. Ou seja, essa pizza foi dividida por 4, ou seja, o inteiro foi dividido em 4 pedaços, tá certo? Ok? Agora vamos trabalhar com adição ou subtração, tá certo? Os métodos aqui são aplicáveis, tá certo? Apenas para adição ou subtração, tá bom? Nas adições ou subtrações de frações de denominadores iguais, tá certo? Mantém-se o denominador e efetua-se o cálculo apenas dos valores do numerador, tá bom? Quando vocês observarem um exemplo de soma ou subtração de frações com o mesmo denominador, tá certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês só vão repetir o denominador, tá certo? Vão repetir ele, tá? E realizar a soma dos seus numeradores, tá certo? Quais são os numeradores aqui? 4 e 2, que representa 6. Vamos agora para o segundo. Aqui temos o exemplo de subtração. Repete-se o denominador, tá certo? Repete-se o denominador, tá? Que é o 5, e realiza a subtração dos numeradores, que dá 2 sobre 5, certo? E o terceiro exemplo aqui. Observe que eu posso trabalhar, tá certo? Com mais de 2 frações, tá certo? Ou seja, se as 3, tá certo? Tiver o mesmo denominador, tá? Ela vai obedecer os dois exemplos anteriores, tá certo? Repete-se o denominador, tá certo? E faça-se, tá certo? As operações com os numeradores. Ou seja, a subtração e depois a soma, que dá 9 sobre 5, tá certo? 8 menos 2, 6, mais 3, 9, ou menos 2 mais 3, 1, 8 mais 1, 9, certo? Agora, quando estivermos trabalhando, tá, em questões, tá, com frações de denominadores diferentes, vocês vão realizar, tá certo, a multiplicação apenas dos denominadores, primeiramente. Depois disso, vocês vão trabalhar denominador novo e denominador antigo, tá certo? Realiza a divisão, tá? E depois a multiplicação, tá certo? O resultado multiplica-se com o numerador, tá bom? Então vamos lá. Vamos observar esse exemplo aqui. Eu tenho 2 quintos mais 1 quarto, tá certo? 2 quintos mais 1 quarto. Como é que se dá aqui o processo, tá certo? Observe quais são os denominadores. 5, certo? Para a primeira fração e 4 para a segunda fração. Vocês vão multiplicar, tá certo? Apenas os denominadores primeiramente. Primeiramente, vocês vão realizar isso. Que dá um valor de 20, tá certo? Um valor de 20, bom? Aqui pode assumir essa estética, tá certo? Ou poderia ficar assim também, ó. 20, tá bom? Ou seja, 20 por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 20 por 4, 5. 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, igual a 13 sobre 20, tá certo? Ok? Eu posso também representar dessa forma aqui, tá bom? Caso eu não tenho, tá certo, esse artifício aqui, tá bom? Vocês podem representar dessa forma também, certo? Tá. Agora, temos esse segundo exemplo aqui, certo? O que é que vocês estão observando aí? Denominadores, frações com denominadores diferentes, tá certo? Ou seja, 3 e 4. Realize a multiplicação, tá certo? Que dá 12, tá? Aí vamos lá. 12 por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 4 menos 3, 1. 1, 12 avos. Tá bom?
E por fim, a terceiro exemplo, tá certo? Observem que eu tenho um número inteiro, tá certo? E a fração, tá bom? Para o número inteiro, é como se eu tivesse um 1 como denominador, tá certo? Como vocês estão percebendo aqui, ó, 3 sobre 1, tá? Aí vocês vão realizar a multiplicação dos denominadores, tá certo? 6 por 1, 6, 6 vezes 3, 18. Menos 6 por 6, 1, 1 vezes 5, 5. 13 sobre 6, certo? Aí vamos só passar aqui nas questões, tá? A e B, tá certo? Você está observando, tá certo? Que as minhas frações possuem o mesmo denominador, tá certo? E no C e D, tá bom? Os denominadores são diferentes, tá? Até que você está observando aqui. Para o item A, 1 sobre 16 mais 1 sobre 16, que dá 12 sobre 16. Mantém-se o denominador, tá certo? Que é 16. E somos os numeradores, tá certo? Que dá 12 sobre 16. Ou, tá? Eu posso simplificar, tá bom? Uma questão deixou bem claro lá a simplificação, tá certo? Poderia parar aqui, tá? Mas eu posso também fazer a simplificação. Que dá 3 quartos, certo? 3 quartos, tá bom? E no item B, o denominador é 4, tá certo? Realiza a subtração dos numeradores, que dá 1, tá? No item C, realiza-se, tanto no item C quanto no item D, realiza-se a multiplicação dos denominadores. Para o item C, 48, tá? E para o item D, 15. Vamos lá para o item C. 48 por 8, 6. 6 vezes 1, 6, tá certo? É só realizar a divisão de 48 por 8 e depois multiplica-se com o numerador, que dá 6. Depois, 48 por 6, 8. 8 vezes 5, 40, tá? Soma-se os numeradores e repete o denominador, tá certo? De modo que dá 46 sobre 48. Simplificando por 2, tá certo? Eu tenho 23 sobre 24. Bom? Item D. 15, tá certo? 3 vezes 5, 15. Vamos lá. 15 por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 15 por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Que dá 7 sobre 15 avos. Bom? Para a multiplicação. Multiplicação, o processo é esse. Numerador com numerador, tá certo? Realiza-se a multiplicação e denominador com denominador, tá bom? Que dá 8 sobre 15 avos. Ó, só basta fazer isso, da multiplicação de frações, tá certo? É como você está observando aqui, tá? Eu tenho mais de uma multiplicação de mais de duas frações, tá certo? Ou seja, o que é que eu posso observar aqui, certo? Que eu posso observar aqui? Que na terceira fração, tá certo? Eu tenho o sinal de menos, tá? Você irá carregar, tá certo? Esse sinal até o final, tá? Da resposta, até o final do cálculo, tá certo? Ou seja, realiza-se a multiplicação de numerador com numerador e denominador com denominador. Realiza a multiplicação, que dá menos 4 sobre 15, certo? Menos 4 sobre 15. Então, em vez de menos 4 sobre 15, professor, da simplificação, tá certo? De ambos os números, tanto numerador quanto denominador, por 2, certo? Menos 4 sobre 15, tá? E o terceiro exemplo, tá certo? É como se o 12 estivesse com um subtendido, ó. Vocês estão observando aqui, ó, tá? Se tivesse um subtendido. Aí numerador com numerador, denominador com denominador, que dá um resultado igual a 4, certo? Como vocês estão observando aí, tá certo? Eu estou lidando com multiplicação de frações, tá bom? Aí vamos lá. O item A tá certo, normal, tá? 5 vezes 3 sobre 6 vezes 4.
5 vezes 3, 15, certo? 6 vezes 4, 24. Simplificando por 3, tá certo? Ambos os números da fração, tá certo? Eu obtenho 5 sobre 8, tá bom? Item B. 1 vezes 2 vezes 6, tá certo? 1 vezes 2 vezes 6 sobre 3 vezes 5 vezes 7, tá certo? 1 vezes 2 vezes 6 dá 12, certo? 3 vezes 5 vezes 7, 105, tá bom? 3 vezes 5, 15 vezes 7, 105. Simplificando a fração por 3, tá certo? Os números da fração por 3, eu obtenho 4 sobre 35 avos. Bom? E para o item C, eu estou observando, tá certo? Que eu tenho, tá? O número inteiro e a fração. É como se para o número inteiro tivesse um como denominador, tá certo? Realiza essa multiplicação, tá? Numerador por numerador, denominador por denominador, tá certo? Que dá 6 sobre 8. E depois realiza a simplificação, tá certo? Se for possível. Que dá 3 sobre 4, tá bom? Ok? Uma divisão, tá? Na divisão de frações, tá certo? Você irá conservar a primeira fração, tá certo? Conserva a primeira fração, aqui vem primeiramente, tá certo? E multiplicar pelo inverso da segunda fração. O que é inverso, tá certo? Vamos lá. Observe aqui. Eu tenho essa fração aqui. Observe que 3 quintos é a primeira fração, tá certo? Está aqui 1. E os 7 nonos é a segunda. Ou seja, vamos inverter apenas a segunda fração. O que é isso, professor? O numerador, o que era numerador primeiramente, tá? Ele vai virar denominador, tá certo? E o que era denominador, tá certo? Passa a ser o que era denominador passa a ser numerador, tá bom? Ou seja, se é 7 nonos, se era 7 nonos, passa a ser 9 sobre 7, tá certo? Passa a ser 9 sobre 7. Ou seja, realiza-se a multiplicação, depois disso, realiza a multiplicação das frações. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 7, 35. Tá certo? Ok? Agora, eu tenho um exemplo aqui de fração de um número inteiro com divisão de um número inteiro com a fração, tá certo? Observe que o 2 é a primeira fração, tá? E o 3 quintos é a segunda fração, tá certo? Ou seja, vai inverter apenas a segunda fração. O que era 3 quintos passa a ser 5 terços, tá certo? Que é igual a 10 sobre 3. E por fim, tá? Eu tenho 3 quintos sobre 1 décimo, tá certo? Esse 1 décimo vira 10 sobre 1, ou 10, tá certo? Ou 10, tá bom? Que dá 30 sobre 5, que é igual a 6, certo? Aí você está observando a divisão de frações, tá certo? Na primeira eu tenho a divisão de um número fracionário, certo? Por um número inteiro. Item B, a divisão de número inteiro por um número fracionário. E item C, a divisão de duas frações. Bom? Aí vamos lá. Para o item A, 1/8 conserva vezes 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2, professor? É como se abaixo de 2, tá certo, eu tivesse um 1, tá? Como denominador. O que era 2 sobre 1, tá certo? Anteriormente passa a ser 1 sobre 2. Aí realiza a multiplicação de ambos os números, tá certo? 1 vezes 1, 8 vezes 2, que dá 1 sobre 16 avos. Item B, antes era 2 terços, certo? Mantém-se o 4, tá certo? E inverte os 2 terços, tá certo? Que passa a ser 3 sobre 2, tá bom? Aí, 4 vezes 3, 12. 1 vezes 2, 2, que é igual a 6, certo? E por fim, eu tenho o C, tá certo? Eu tenho o item C, tá? O que eu tenho aqui? 3 sobre 2 sobre 3 sobre 4, certo? Mantém-se a primeira fração e multiplica o inverso da segunda. O que era 3 quartos passa a ser 4 terços. Eu tenho 12 sobre 6, que é igual a 2. Bom?
Potenciação, certo? Na potenciação eu tenho uma base, eu tenho um expoente, só a título de revisão, tá? O que é que indica o expoente? Quantas vezes, tá certo? Essa base irá se repetir, tá? Quantas vezes essa base, tá certo? Que é 1/3, irá se repetir. Esse é o expoente, esse será a base, tá? Ou seja, 1/3 se repetirá 2 vezes, ou seja, 1/3 vezes 1/3. Isso é igual a 1 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2, certo? Que representa 1/9, tá? Aqui, 2/5 elevado a 4, tá certo? É o mesmo que 2 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4, que representa o 16 sobre 625, certo? Quando o expoente for 1, tá? Lembre-se disso, quando o expoente for 1, o resultado será a própria base, tá certo? 2 sobre 9, tá? E quando o meu expoente for 0, tá certo? Como você está observando aqui, ó, como você está observando, certo? Independente que a base seja, independente da base ser positiva ou negativa, tá certo? O resultado será o próprio 1, porque o expoente é 0, tá certo? Essa é a única parte que é obrigatória para aparecer esse resultado igual a 1, tá bom? E na radiciação, tá certo? Eu vou ter, tá? Questão das raízes, tá? Ou seja, eu tenho a raiz quadrada de 49 sobre 4, tá certo? É como se a raiz quadrada, tá? Ela fosse comum tanto ao numerador, que é 49, quanto ao denominador, que é 4. Como você está observando aqui, ó. Tá? Ou seja, eu posso representar também assim. Raiz quadrada de 49 sobre raiz quadrada de 4. Que representa 7 sobre 2. Certo? Eu tenho outro exemplo aqui. Raiz quadrada de 81 sobre 25. É o mesmo que raiz quadrada de 81 sobre raiz quadrada de 25. Que dá 9 sobre 5. E por fim, raiz quadrada de 121 sobre 100. É o mesmo que raiz quadrada de 121 por raiz quadrada de 100, que é o mesmo que 11 sobre 10. Ó? Agora temos aqui as questões, tá? E vamos trabalhar elas. Aí eu tenho 2/3 elevado a 4. É o mesmo que 2, tá? Aí é o mesmo que 2 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4, tá bom? Ou seja, a resposta é 16 sobre 81. Bom? Item B. O meu expoente está certo, ele é 0. Certo? Ou seja, o resultado será 1. Tá? Quando o meu expoente for 0, o meu resultado será 1 na potenciação. Bom? E para o item C, tá certo? Eu tenho 25, raiz quadrada de 25 sobre 81. É o mesmo que raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 81, 9. É o mesmo, a resposta é 5 sobre. Ok? Por fim, chegando a concluir a revisão, tá certo? Vamos discutir as operações com expressões numéricas e algébricas. Bom, expressões numéricas, tá certo? Para quem presta atenção nas aulas, tá? Expressões numéricas, tá certo? É composta, tá? Apenas das operações, tá certo? Ou seja, adição, subtração, divisão, multiplicação, potenciação e radiciação, tá certo? E os números, tá bom? Ou seja, somente isso, tá? Quando se acrescenta letras, tá certo? Que são variáveis, tá certo? Ou seja, A, B, C, D, X, Y, Z, tá certo? Quando nós adicionamos a essas expressões numéricas letras, nós não chamamos mais de expressões numéricas, e sim expressões algébricas, tá certo? Quando há
as letras, certo? Os números e as operações, tá bom? Dito isso, vamos adiante. Nas operações com expressões numéricas, tá certo? Nós trabalhamos com ordem e prioridade. O que é a ordem? A ordem, pessoal, ela está ligada, tá certo? Ela está ligada com qual operação, quais operações eu preciso resolver primeiramente, tá certo? Qual é a ordem aqui? Número 1, potenciação, radiciação, tá? 2, multiplicação e divisão. E 3, adição e subtração, tá? Lembrando que na ordem que aparece. O que é isso, professor? Na ordem que aparece, tá certo? Diz o seguinte. Quando, no caso aqui, vamos pegar aqui o exemplo 2, certo? Vamos pegar aqui o segundo aqui, na segunda ordem aqui. Eu tenho multiplicação e divisão, né? Se na minha expressão numérica, tá certo? Aparecer primeiramente a divisão e depois a multiplicação, vamos resolver primeiramente a divisão e depois a multiplicação, tá? Caso tenha a adição primeiramente, depois a subtração, realiza-se a adição primeiramente e depois a subtração. É isso que quer dizer na ordem que aparece. Bom? E a prioridade está ligada com esses símbolos aí. Os parênteses, os colchetes e as chaves. Bom? Aí vamos lá resolver aqui alguns exemplos, tá certo? Eu tenho 3 vezes 2 menos 15 sobre 3, tá certo? 15 por 3, tá? Perceba que eu tenho a multiplicação, tá certo? 3 vezes 2, e eu tenho aqui 15 sobre 3, que é a minha divisão. Resolve-se primeiramente essas operações aqui, onde 3 vezes 2, 6, menos 15 sobre 3, 15 por 3, 5, tá certo? Ou seja, 3 vezes 2 dá 6, 15 por 3 dá 5, tá bom? Depois realiza a subtração, 6 menos 5, 1, tá? Agora, quando adiciono os parênteses a mesma expressão numérica, quando adiciono parênteses a mesma expressão numérica, fica o seguinte, tá? Fica assim. Eu resolvo primeiramente, eu preciso remover os parênteses, tá certo? Então eu vou resolver primeiramente ele, tá? 2 menos 15 menos 13, certo? Aí depois, vamos observar a coisa aqui. Eu tenho a multiplicação e a divisão, tá certo? Multiplicação e divisão. Aí o que eu disse naquele slide? Na ordem que aparece, tá certo? Se a multiplicação aparece primeiro que a divisão, tá certo? Vamos resolver primeiramente a multiplicação. E por fim, vamos resolver a divisão. Bom, eu tenho 13 vezes menos 13, menos 29, certo? Menos 29 por 3, menos 13, tá bom? Observe aí como é o comportamento, tá certo? De resolução quando eu tenho os parênteses. Olha só, os resultados são diferentes. Apesar de ter os mesmos números e os mesmos sinais, tá certo? O resultado são diferentes, certo? Exemplo 3. 24 menos 12, entre parênteses, dividido por 2 vezes 3, tá certo? 12. Esse 12 aqui vem da subtração, tá certo? Dos números que estão entre parênteses, tá? 12. Aí depois, primeiramente a divisão e depois a multiplicação. 12 por 2, 6. 6 vezes 3, 18. Aí eu tenho aqui 5 menos 1 mais 4, tá certo? Posso proceder para a subtração e depois a soma, tá? 4 mais 4, 8. Bom? Ou então, 1 menos 1 mais 4, tá certo? Menos 1 mais 4, mais 3. 5 mais 3, 8. Eu só posso realizar isso, tá certo? Quando eu tenho operações inversas, tá? Aí quais são as operações inversas? Adição e subtração, tá certo? São operações inversas, tá? Divisão e multiplicação, tá? Potenciação e radiciação. Eu só posso realizar isso que eu acabei de fazer
menos 1 mais 4, 3, 5 mais 3, 8, eu posso realizar isso quando eu tiver na minha expressão numérica, tá? Operações inversas. Caso eu tenha uma divisão e uma subtração, isso não vai acontecer, tá certo? Porque vai violar a regra daquilo que eu já discuti anteriormente, tá? Nos slides iniciais, certo? Agora eu tenho quinto exemplo. 100 mais 60 dividido por 9 menos 5 mais 2, entre parênteses, vezes 2, tá? Resolvendo primeiramente o que está dentro de parênteses, fica o seguinte. 9 menos 5, 4. 4 mais 2, 6. Depois prossegue para a divisão, tá? Que dá 10. 10 vezes 2, 20. E 100 mais 20, 120. Bom? Observe que eu não mexi, tá certo? Com os outros termos. Só mexe quando chegar, tá certo? A vez dele de ser resolvido, tá bom? Aí vamos lá, calcular o valor das expressões numéricas, como vocês estão observando aí. Bom? Aí o item diz o seguinte, 5 mais 6 vezes 4, tá certo? Primeiramente a multiplicação, tá? E depois a soma, que dá 24, tá certo? 6 vezes 4, 24, tá bom? E 5 mais 4 dá 29. Item B, 10 mais 8 vezes 4 menos 15, tá certo? Realiza-se a subtração, tá bom? Realiza-se a subtração, que dá 32, tá certo? Aí eu posso proceder para a soma, tá? 10 mais 22, 42. 42 menos 15, 27, tá certo? Ou 32 menos 15, 17, certo? 10 mais 17, tá? Dá igual a 27, tá certo? Eu só posso fazer isso quando tiver na minha expressão numérica, tá certo? As operações inversas, tá? Ou seja, aqui eu tenho um caso, tá certo? De operações inversas. A soma e a subtração. Eu posso violar a regra, tá certo? Bom, 32 menos 15, 17. Repete-se o 10, tá certo? 10 mais 17, 27. Ok? Vamos para o item C. 200 menos 3 vezes 60 mais 8. 200 menos 180 mais 8, que dá igual a 20, ó. Que dá igual a 20, tá certo? Que dá igual a 20, tá? Ó. Se 20 vem daqui, bom? 20 mais 8, 28. Bom? Entendeu? Eu tenho os parênteses e eu tenho aqui a divisão com prioridade 1, tá certo? Aí resolvo essa divisão, tá certo? Eu tenho 18 menos 3 mais 3, 15, tá certo? 15 mais 3, 18, vezes 4, 7, 2. Bom, poderia ser também assim, menos 3 mais 3, 0. Aí repetir o 18 diretamente, tá? 18 vezes 4, 7, 2. Da mesma forma também, bom? Aí agora, pessoal, tem expressões algébricas, tá certo? As expressões algébricas, como eu havia falado inicialmente, tá certo? É quando eu adiciono nas expressões numéricas letras, tá certo? E essas letras, muitas vezes, elas terão valores, tá? Um valor numérico. Bom, aí eu posso classificar, pessoal, essas expressões algébricas de 4 formas. Eu posso classificar como monômio, tá certo? Onde eu tenho apenas um termo, tá certo? Ou seja, um termo ou numérico ou um termo número-letra, tá certo? Um termo número-letra, tá bom? Aí, binômio, eu tenho uma expressão algébrica composta por dois termos, tá certo? Lembrem-se que os termos aqui no binômio, tá certo? Eles estão separados pelo sinal da operação que você está trabalhando, tá certo? Ou seja, eu tenho esses dois termos e aqui está separado por um sinal de mais. Aqui eu tenho esses dois termos e está separado, tá certo? Por um sinal de menos. E aqui esses dois termos separados por um sinal de mais. Bom? O trinômio, 3 termos, tá certo? Expressão algébrica composta por 3 termos, que são os monômios, tá? Lembrando que 3 termos e as operações
que você está observando. E o polinômio com mais de 3 termos, tá certo? 4, 5, 6, enfim. Bom? Agora na adição e subtração, basta somar ou subtrair os termos semelhantes, certo? Observe aqui, eu tenho essa expressão aqui algébrica, tá certo? Onde eu tenho além dos números, eu tenho aqui letras, tá certo? X e Y, tá? Elas estão organizadas, tá certo? Por parênteses, tá? Organizadas por esse símbolo aí, tá? Esse sinal aí. Ou seja, o que é que a gente precisa primeiramente fazer, tá certo? Nós precisamos remover os parênteses, certo? De modo que eu tenho 2xy mais 4x menos x e y, tá certo? Menos x. Professor, por que esse x e y está negativo e por que esse x também está negativo, professor? Por que ocorre isso aqui? Por que ocorre isso aqui? E por que ocorre isso aqui? Olha só, na frente do x e y eu tenho um sinal de mais, tá certo? Subtendido, tá? Aí você tem que lembrar do jogo dos sinais, tá certo? Menos vezes mais, menos. Menos xy, tá? Aqui, para o x, menos vezes mais, menos, menos x. Bom? Por isso que aparece aqui o menos, sinal de menos, tanto para o xy quanto para o x. Bom? Agora eu tenho o seguinte, tá certo? Eu vou ter o seguinte, tá? Agora eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o seguinte, tá certo? Observe aqui que esse termo xy, ele se repete aqui também. Ou seja, eu vou colocá-los, tá certo? Próximos. Tá? Vou colocá-los próximos, tá bom? Certo? E esse x aqui, ó, esse termo que tem x também se repetirá aqui, ó. Tá certo? É o que eu tenho. 2xy menos xy mais 4x menos x. É o que eu fiz aqui. 2 menos 1, 1xy. Mais 4 menos 1x, 3x, tá certo? Eu posso parar. Bom, esse é o meu termo, tá certo? Reduzido, tá bom? Agora na multiplicação vamos utilizar principalmente a propriedade distributiva e as propriedades da potenciação. Aí temos os exemplos aqui, tá bom? O que eu faço aqui? Eu tenho que observar que eu estou lidando com a multiplicação de expressões algébricas, tá certo? E esse é o primeiro passo, tá bom? Como é que se resolve, tá certo? Esse primeiro termo aqui, ele vai trabalhar tanto com ele quanto com este aqui, tá certo? E o segundo termo da minha primeira expressão algébrica vai trabalhar com ele e depois com ele aqui, tá bom? De modo que eu tenho isso, tá? 2x ao quadrado, y ao quadrado. Por que isso, professor? Ó, eu tenho um x aqui, ó, e eu também aqui tenho um x. Cada um deles tem o 1 elevado. Tem o 1 como expoente, tá certo? Ou seja, repete-se a base, porque elas são iguais, tá certo? E somos expoentes. 1 mais 1, 2. E também isso é observado para o y, tá certo? Eu tenho um subtendido aqui, ó, e aqui também eu tenho um subtendido, tá certo? Repete-se o y e somos expoentes. 1 mais 1, 2, tá? Após isso, eu vou trabalhar esse primeiro termo aqui com o segundo termo da outra expressão algébrica, tá certo? Ou seja, 2x ao quadrado, tá certo? Y, tá? Observe que eu não tenho y aqui. Se tivesse o y, aí seria y ao quadrado, tá bom? Eu só tenho apenas o x ao quadrado, ok? Agora, 4x, tá certo? Esse segundo termo vai trabalhar o primeiro termo, tá bom? Da outra expressão algébrica. Aí 4x ao quadrado, ó, é xy. 4x vezes xy, 4x ao quadrado, y, tá? E por fim, 4x ao quadrado, tá bom? Agora,
Observe que eu tenho esses termos aqui, ó, eles possuem a mesma, tem semelhanças, tá certo? Tem semelhanças, ou seja, x ao quadrado y, tá bom? O que você vai fazer? Vamos só somar os números, tá certo? E repetir essas letrinhas aqui, tá bom? Ou seja, e os outros repetem, tá certo? Eu vou repetir, tá bom? Que eu tenho esse resultado aqui, tá certo? Agora, na divisão, eu posso utilizar a propriedade de fatoração e potenciação. Aí vamos para o exemplo aqui. Observe aqui que eu tenho, tá certo? Uma divisão, tá certo? De duas expressões algébricas, tá certo? Aí eu posso, pessoal, utilizar o método da evidência. O que é que diz esse método da evidência? Eu preciso observar qual termo, tá certo? Que é comum tanto ao primeiro termo quanto ao segundo termo. Depois de observar isso, vocês vão colocar o termo comum para fora, tá? E deixa dentro dos parênteses, tá certo? Aqueles termos que não são comuns, ou seja, x e 4. Bom? O x vem para fora, porque é comum tanto ao primeiro membro quanto ao segundo membro, tá certo? O x é pertencente ao primeiro e o 4 ao segundo. Aí, eu posso agora praticar a proporcionalidade disso aqui. X vezes x ao quadrado. X vezes 4, 4x, tá certo? Aí eu posso realizar a fatoração desse x aqui, a simplificação, tá certo? Desse x com esse x. De modo que eu tenho x mais 4 sobre 2, certo? Agora, pessoal, vamos, por fim, tá? Para encerrar aqui a nossa revisão, tá bom? Vamos trabalhar com o valor numérico, tá certo? O que é o valor numérico das expressões algébricas? Como eu disse lá no início, tá certo? O x, tá? A letra, tá certo? A, B, C, X, Z, tá? Ele vai assumir um valor numérico, tá certo? Ele vai ter um valor, tá? Ou seja, para este exemplo aqui de expressão algébrica, tá certo? O meu x é igual a 2. Aí o que você vai fazer? Onde houver x nessa expressão, ó, você irá substituir por 2. De modo que eu tenho 2 vezes 2 ao quadrado mais 2 mais 2. Resolve-se a potenciação primeiramente, ó, potenciação, tá certo? E depois a multiplicação e por fim a soma. Aí eu tenho 8 mais 2 igual a 12. Ok? Até a próxima aula.